Essa é a razão de nós não sermos consumidos, de nós estarmos aqui. Temos a oportunidade de estarmos aqui, desfrutando da vida plena que o Senhor nos conquistou na cruz do Calvário. Amém? Porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? E se por acaso alguma área da sua vida nesta manhã não estava desfrutando da plena abundância desta vida que Jesus conquistou na cruz, hoje, em nome de Jesus, pela fé, você sairá daqui de posse da abundância, da plenitude de vida em todas as áreas da sua vida. Não por minha causa, não por causa da nossa igreja, não por causa de ninguém, mas por causa daquele que resolveu te amar e entregou a sua própria vida para te dar vida e vida em abundância. E Ele está aqui em espírito e em verdade. Ele está aqui se movendo nesse lugar em nosso favor, contemplando as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas necessidades, as nossas limitações. Ele está aqui contemplando. Aleluia. Aleluia. Cada coração, Ele está aqui contemplando nesta manhã. Aleluia. Eu creio que Ele já está fazendo e continuará fazendo grandes coisas. Como eu gosto de falar, como o Senhor me explicou e me ensinou uma determinada vez que eu estava falando sobre essa palavra. E a Bíblia diz que quando nós nos reunimos em dois ou mais, no nome dEle, Ele se faz presente. Nós estamos reunidos aqui em mais de dois no nome dEle, amém? Então Ele se faz presente. Essa presença, ela não é uma presença espectadora, não é uma presença que está assistindo o culto, não, Ele está interagindo. A raiz dessa palavra, quando fala que Ele está presente, ela traz o entendimento e o significado de uma manifestação. É uma presença manifesta, é uma presença ativa. Amém? E eu gosto, quando o Espírito Santo me explicou isso, e me ilustrou isso, que é mais ou menos dessa maneira. Quando na onisciência, onipresença e onipotência dEle, Ele já sabia que nós estaríamos aqui nessa manhã reunidos. Ele já sabia que cada um de nós estaríamos aqui. Ele já conhecia o contexto e as circunstâncias das nossas vidas, em todas as áreas de nossas vidas, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Nada foi surpresa e pegou Deus de calça curta ou desprevenido. Ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia como nós chegaríamos aqui amanhã, e mais, Ele já conhece o nosso amanhã também. Amém. Porque a Bíblia diz e nos ensina que Ele tem contados todos os dias de nossas vidas. Desde a eternidade, de eternidade em eternidade. Desde antes de estarmos no ventre de nossas mães, de sermos tecidos no ventre de nossas mães, Ele já nos conhecia. Como fonte e origem de vida, nele já havíamos sido criados. E Ele já sabia tudo que aconteceria, que nós passaríamos. Tudo, absolutamente tudo. Nada passou desapercebido diante dEle. Nada, absolutamente nada. E aí, quando Ele recebeu a notícia que hoje, nesse dia de hoje, chamado hoje, domingo, dia 19 de julho de 2026, que nós estaríamos aqui reunidos na igreja IRV, em nome dEle. O Espírito Santo falou para ele: Senhor Jesus, aquele povo vai estar lá reunido em seu nome, então o Senhor precisa estar lá também. E aí ele recebeu o convite para estar aqui juntamente conosco. E aí a primeira coisa que ele perguntou, que é a primeira coisa que a gente pergunta quando a gente recebe um convite para ir para algum lugar, né? Além de saber o lugar que nós vamos, a segunda pergunta que a gente faz, qual que é? Mas quem é que vai estar lá?
Quem é que vai estar lá nessa manhã? Quem é que vai estar lá naquela igreja chamada IRV? Aí o Espírito Santo falou: olha, vai estar lá a sua filha, o seu filho, a sua outra filha, sua outra filha, seu outro filho, seu outro filho. Vai estar lá todo esse povo. Aí ele falou: sério mesmo? Ah, então eu faço questão de estar junto com eles. E ele está aqui hoje, em espírito e em verdade. E se ele está aqui, meu irmão e minha irmã, certamente grandes coisas acontecerão. E se você crer, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair de posse das suas respostas, você vai sair de posse da sua vitória, e você vai sair de posse com aquilo que você veio buscar, porque Ele é um Deus de respostas. Ele não deixa ninguém confundido e nem enganado. Ele é um Deus de respostas, e é um Deus de já. Meus irmãos, eu não prego um Deus de amanhã, eu prego um Deus de agora. Ele é um Deus de hoje. Ele é um Deus de agora. Então, em nome de Jesus, eu quero iniciar essa manhã compartilhando algo ao seu coração que eu aprendi com Deus, que todo ser humano tem dois grandes vazios em sua vida: o vazio do tamanho do homem e o vazio do tamanho de Deus. E o vazio do tamanho de Deus, somente Deus pode preencher. E esse preenchimento ele só ocorre quando verdadeiramente nós nos tornamos moradas dele nesta terra. E isso, biblicamente, só ocorre quando nós, com o nosso coração, reconhecemos e com a nossa boca nós declaramos, acreditando e confirmando a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, que sendo Deus, se destituiu da sua glória e veio como homem nascido de mulher nesta terra, viveu, cumpriu toda a lei mosaica, toda a lei judaica, que o homem não dava conta de cumprir, levou sobre si os nossos pecados e enfermidades quando ele se entregou na cruz do Calvário, levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores e enfermidades. Ele se entregou. Se você ler a história bíblica, você vai ver que várias vezes os soldados do Império Romano tentaram prender Jesus e tentaram capturá-lo para matá-lo, e nunca conseguiram. Mas a hora que chegou a hora dele, ele falou: é chegada a minha hora. E aí aqueles soldados foram para capturá-lo. E aí o discípulo tirou a espada e cortou a orelha dos soldados. E o Senhor falou: por que você está fazendo isso? Ele foi lá, pegou a orelha e colocou a orelha de novo. Restituiu. Falou: por que você está fazendo isso? É chegada a minha hora. Aí ele se entregou voluntariamente para a morte. Se você ler a história bíblica, você vai perceber e entender exatamente isso. Ele se entregou à morte, e à morte de cruz. Então, como eu estava dizendo, esse vazio ele só ocorre quando, crendo com o nosso coração e confessando com a nossa boca, confirmando com a nossa boca, declarando com a nossa boca que nós cremos que o Senhor Jesus fez isso por nós. A Bíblia diz que nesse momento, então, nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecendo Ele. E aí a Bíblia diz que todos quanto o receberem, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E que neste momento, então, o Espírito dele, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vem morar em nós. E passa a ser morada. E esse é o grande vazio do tamanho de Deus, que
ninguém, nada, absolutamente pode preencher. E eu sei o que é isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque eu fiquei quase 30 anos da minha vida procurando preencher esse vazio. Com tudo quanto é coisa que eu, na minha ignorância, na minha falta de entendimento, buscava. Ignorância é falta de conhecimento, amém? Amém. Não estou trazendo uma palavra pejorativa, é uma palavra explicativa, é adjetivo de falta de conhecimento, ok? Eu, na minha ignorância, e aí eu estou falando de mim também, então está tudo certo, né? Na minha ignorância, busquei em religião, busquei em homem, busquei em vários lugares. E quanto mais eu buscava, mais vazio eu tinha e sentia. Fui para a mesa branca, para a mesa preta, para Umbanda, para Quimbanda, sei lá quantas bandas, para a religião, esperando preencher ardentemente esse vazio. E quanto eu mais buscava, menos eu encontrava e mais vazio eu tinha. Fui buscar em outras religiões, e eu não estou aqui falando de religião, até porque religião é uma estrutura criada pelo homem, com o engano de tentar aproximar o homem de Deus, e que só consegue fazer o contrário, afastar mais o homem de Deus. Porque está escrito na sua Bíblia e na minha Bíblia, e na Bíblia que é uma só, que a verdadeira e pura religião para com Deus é nós auxiliarmos os órfãos e as viúvas em suas necessidades e amarmos a Deus acima de todas as coisas. E que se nós não refrearmos a nossa língua, a nossa religião é em vão. Paulo ensinou isso. Religião é uma estrutura do homem que tenta organizar algumas coisas, mas que só gera mais bagunça. E só faz com que o homem se afaste mais de Deus. E se tem uma coisa que eu aprendi na vida é não ser religioso. Depois de ter sido religioso por quase 30 anos. Eu estudei em colégio de freira, fui batizado, fui crismado. Frequentava a igreja católica. Eu não estou falando de igreja e nem de religião. Estou falando de Bíblia. E quanto mais eu buscava e queria, mais vazio eu tinha. Só quando esta palavra encontrou morada no meu coração, eu ouvi e falei, meu Deus, é isso? E alguma coisa entrou diferente no meu coração, quando eu escutei essa verdade. Porque essa é a única verdade, e essa verdade é Jesus, o verbo que se fez carne. Único caminho, verdade e vida. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, uma das verdades ou uma das vidas. E ninguém chega até o Pai, se não for através de mim. Jesus falando. Ele não falou que a religião é um caminho, que o santo é um caminho, que o homem é um caminho. Não, ele falou, eu sou o caminho, o único caminho. Não é um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E está escrito, conhecereis a verdade, Jesus, e a verdade vos libertará. Aleluia. E quando eu abri o meu coração e conheci esta verdade, e essa verdade entrou no meu coração, eu fui liberto. Aleluia. De uma vida desgraçada. Desgraça, uma vida desgraçada é uma vida destituída de graça. E graça é o favor do Senhor que nós não merecemos, é um favor sem merecimento. Foi pela graça que Ele se entregou, que Ele nos salvou. E a Bíblia diz que é pela fé que nós cremos e pela graça que nós entramos nessa salvação. Amém. Não é por merecimento, não é por obras. Eu fui ensinado quase 30 anos da minha vida que eu tinha que fazer mais obras, e que eu tinha que fazer mais, e que eu tinha que sacrificar mais, e fazer mais para Deus me amar, e para eu ser merecedor de estar com Ele, e de ser salvo, e de um dia ter perspectiva, da hora que eu saísse dessa terra,
estar com Ele na eternidade. Porque quantas e quantas vezes eu até pensei em acabar com a minha própria vida, porque eu falei, não tem sentido a vida. Será que é só isso, pastor Eliezer? Vou passar por aqui, vou fazer, vou pintar, e aí, amanhã acabou? Passou a régua e já era? Não faz sentido. E quantas vezes em momentos difíceis, onde os sentimentos e as emoções estavam conturbados, falei, então, eu vou determinar quanto eu quero, e não está legal, então também não quero mais. Quantas e quantas vezes esses pensamentos, esses sentimentos vieram sobre mim? Porque eu não tinha sequer uma perspectiva de entendimento. Até que eu conheci a verdade, Jesus, de verdade, tive um encontro com Ele, abri o meu coração para Ele, e essa verdade me libertou, e me deu a perspectiva da eternidade, porque Ele falou, e me explicou, que todos quanto crescem nesta verdade, não pereceriam, mas teriam a vida eterna. E meus irmãos, eternidade, eu não sei se você já parou para se perguntar alguma vez, é muito tempo. Eternidade é para sempre. Eternidade é muito tempo. E a fração de tempo que a gente passa aqui na terra, nada é comparado com a eternidade. E a pergunta que eu faço hoje, nessa manhã para nós: aonde é que você vai passar a sua eternidade? Porque a Bíblia diz que depois que nós estivermos aqui nessa terra, só tem dois caminhos de eternidade: o céu ou o inferno. Eu fui ensinado, o pastor Eliezer, que tinha um tal de purgatório, que a gente ia ter uma segunda chance também. Entendeu? Mas aí, estudando a Bíblia, eu vi que não tem. A decisão é aqui na terra. Não tem segunda, na minha época era segunda época. Não tem recuperação. Não tem prova de recuperação. A decisão é aqui. E o plano de eternidade do Pai para nós, quando enviou o Senhor Jesus, era justamente para restabelecer o plano original, de nós estarmos juntos para sempre, de eternidade em eternidade, até a consumação da eternidade dos séculos, de eternidade em eternidade. Como explicar a eternidade? Para sempre, junto com Ele, como filhos. Amém. E aí eu fui entender, pastor Eliezer, que até então eu me achava um filho indigno, e eu me achava indigno porque na verdade eu não era filho. Eu fui entender que até então eu era criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Mas não era filho, não tinha acesso ao Pai. E fui ensinado então, aí entrou a verdade, e essa verdade me libertou. Que todos quanto nele creem, ele lhes deu o poder de serem filhos. Todos quanto aqueles que o receberem, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos. E que então, até então, a minha jornada de quase 30 anos nessa terra, em religião, nisso e naquilo, me achando o sertão, ou bonitão da Balachita, os mais antigos que vão conhecer a Balachita. Quanto tempo eu vou descobrir que essa expressão, o bonitão da Balachita, era o macaco que tinha na balinha. Vocês conhecem a bala, não, né?
E é gostosa a balachita, é de abacaxi, se não me engano. É uma balinha sem vergonha, mas é gostosa, da minha infância. E aí criou-se a expressão bonitão da balachita, que é o macaco que tem lá, na balachita. Por isso que chama chita. E aí eu me sentindo o bonitão da balachita, achando que estava no caminho como filho, e que eu tinha que sacrificar, tinha que fazer alguma coisa, fazer uma fezinha diferente, acender uma velinha, fazer algum tipo de trabalho, que tivesse alguma coisa no meu alcance, nas minhas mãos, que eu pudesse fazer, para estar de eternidade em eternidade com o Pai. Então eu fazia, acendia uma velinha, ia fazer uma reza, ia fazer um trabalho, dava tiro para tudo quanto é lado. Falei assim, tem algum lugar que dá para fazer, vamos fazer. E aí, quando eu estava bem, emocionalmente dizendo, o que acontecia? Ah, beleza, estou bem na fita, então vamos sacrificar mais, vamos fazer mais. E está tudo certo. E quando eu não estava mal, a perspectiva desaparecia e eu queria sumir. Queria acabar com tudo. Olha que beleza. Até que eu fui encontrado por essa palavra. Essa palavra que nós estamos escutando aqui hoje. E essa palavra me curou e me libertou do processo de morte da minha vida. E eu entendi que então, se eu recebesse, crendo com o meu coração e confirmando isso com a minha boca, eu seria salvo, garantiria a minha eternidade com o Pai, me tornaria filho dele, teria livre acesso para ele, e não precisava fazer mais nenhum tipo de sacrifício. A única coisa que eu precisava fazer era obedecer a palavra dele, porque estava escrito que melhor é obedecer do que sacrificar. E aí eu fui cheio. Como? De quem? Dele, através do seu Espírito. Porque nesse momento o Espírito veio fazer morada em mim e preencheu o vazio que havia do tamanho de Deus. E aí o outro vazio, que é o vazio do tamanho do homem, também começou a ser preenchido. Que era o vazio que eu tentava preencher com pessoas, com coisas, com posses, com bens, com dinheiro, com cargos, com posições. Esse era o vazio do tamanho do homem que eu tentava preencher a qualquer custo e que nunca também se enchia. E que aí o Senhor me ensinou que esse vazio do tamanho do homem só pode ser preenchido quando o homem cumpre o seu propósito nessa terra. Amém. E o homem só cumpre o seu propósito nessa terra quando ele anda alinhado com o propósito de Deus para ele nessa terra. E ele só consegue descobrir o propósito dele nessa terra quando ele está em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Palavra de salvação. Amém? Glória a Deus. Eu lembro, o padre era mó barato na missa. A hora que o padre falava alguma coisa assim, mais assim, não sei o que ele achava que era mais bonita, era mais séria. Aí ele, palavra de salvação. Aí a igreja inteira, graças a Deus. Quantas vezes eu falava, graças a Deus, não sabia nem o que eu estava falando. Então, se nós não tivermos uma convicção clara da nossa posição em Deus, a partir da nossa origem, que é Ele, nós correremos atrás de um destino que nós já temos. Na terra, nós só desenvolvemos o nosso senso de destino profético, que foi estabelecido por Deus desde antes da criação do mundo. Mas verdadeiramente o destino já foi nos imputado antes da fundação do mundo. Na terra nós só desenvolvemos e trilhamos esse destino. Então eu vou repetir, se nós não tivermos a certeza, a convicção clara na nossa mente, no nosso coração, de que a partir da nossa origem nós já fomos feitos
filhos de Deus, a sua imagem e semelhança como criaturas, e temos um destino a ser alcançado nessa terra, nós vamos ficar correndo atrás de uma coisa que já nos foi dada. E quantos? Eu vivi isso, irmãos. Eu vivia correndo atrás de uma coisa que eu não sabia o que era e que já tinha sido me dada. Hoje eu vivo o meu destino, eu só percorro o meu destino na terra. Eu não corro atrás dele. Quando eu conheci Jesus e eu recebi como meu Senhor e Salvador, eu comecei a andar a partir do meu destino, que já tinha sido criado nele na eternidade. Eu não comecei a correr atrás do meu destino, eu só comecei a cumprir o meu destino. Meus irmãos, isso fez toda a diferença. Mudou a perspectiva de vida. E se nós não tivermos esse entendimento consolidado, a nossa alma e o inimigo de nossas almas, o diabo, Satanás, que tem o governo do mundo provisoriamente ainda, que ele usurpou e tomou do homem, do Adão, ele sempre vai oferecer alternativa a partir das nossas circunstâncias, a partir dos momentos em que nós vivemos. E a intenção sempre vai ser tentar tirar a nossa identidade e a nossa paternidade. Sempre. A intenção de Satanás. Jesus, quando estava aqui na terra, antes de começar a cumprir o seu ministério, porque ele ficou 30 anos sendo preparado, instruído e capacitado para cumprir o seu ministério em 3 anos e meio. Antes de ele começar a cumprir o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para jejuar e orar durante 40 dias. E assim que ele acabou os 40 dias, o primeiro a se apresentar diante dele foi o Satanás. E a primeira coisa que Satanás falou para ele: se você é o Filho de Deus, pega essa pedra aqui e faz ela se transformar em pão. Primeira coisa que ele quis atacar: a identidade e a paternidade. Veja que antes de ele falar com Jesus e tentar Jesus, ele quis suscitar dúvida no coração de Jesus. Se você é o Filho de Deus, identidade e paternidade. Se você é, então faz essa pedra se transformar em pão. Então ele foi, a estratégia dele, ele foi fazer o quê? Afrontar e colocar dúvida na identidade e na paternidade, e foi tentar na necessidade. Jesus estava com fome, 40 dias jejuando. A primeira coisa, ele foi colocar dúvida e atacar a identidade e a paternidade, e foi oferecer uma alternativa para a necessidade fora da paternidade. O diabo, ele sempre vai tentar estabelecer um Deus através da religião, meus irmãos. Desde que o mundo caiu no governo de Satanás, no pecado original de Adão, sempre o diabo tenta estabelecer um Deus através da religião. Um fim a ser alcançado para que nós nos tornemos religiosos e nos afastemos de Deus. E Deus não precisa ser alcançado, porque Ele já está estabelecido como nosso Pai desde a eternidade, desde a origem. Deus não precisa ser alcançado, meus irmãos. Ele já está estabelecido no trono dele desde a eternidade. Ele é Criador, Ele é Deus, Ele é soberano. A pior forma de idolatria que nós podemos ter, a pior forma de idolatria que existe, é nós tentarmos buscarmos, ou termos, ou obtermos aquilo que nós já temos. Pois eu sempre vou tentar respaldar a minha confiança nas coisas alcançadas. Seja ela uma posição, seja ela uma pessoa, seja ela
alguma coisa material, não importa. Essa é a pior forma de idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Eu achava que idolatria era só adorar santo. E aí depois eu vi que o buraco era um pouco mais embaixo. Então na minha origem eu já sou. Então a medida do ter nunca vai se encher. Ela vai cair por terra. Porque na minha origem eu já tenho. Se eu já sou, eu tenho tudo. Porque Ele é o Criador, Ele tem tudo. Ele é o formador e o Criador de tudo e de todos. Somos salvos e novas criaturas. Renascemos no Espírito, mas nós temos uma alma. Somos salvos no Espírito, de maneira regenerativa. Mas a nossa alma, então, passa por um processo, desde então. O nascer de Deus, meus irmãos, ocorre pelo Espírito, que é quem nós somos. Nós somos um Espírito, temos uma alma e estamos num corpo. O nascer de novo é no Espírito. Então, quando eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu nasço de novo, no Espírito. Eu saio do processo de morte e recebo vida e vida em abundância. Vida espiritual, vida abundante, eternidade. A Bíblia diz que o Espírito vem morar dentro, o meu nome é escrito no livro da vida e eu passo a ter participação de Deus. No Espírito eu sou salvo, mas eu tenho uma alma e tenho um corpo. O corpo é essa carcaça aqui, que é o que me dá legalidade na terra, para viver na terra, para estar aqui. E de novo, quanto tempo será que nós teremos aqui? Quem é que pode garantir o tempo que estará aqui? Semana passada nós sepultamos um amigo de 37 anos. Há um mês atrás, uma prima de 32. Uma tia de 92, também aproximadamente um mês atrás. Quem é que pode garantir? Quem é que aqui pode falar que amanhã vai estar aqui? Essa não é uma palavra de condenação. Essa é uma palavra de consciência. E todos digam: amém. Amém. Isso é uma palavra de consciência. Porque muitas vezes a gente pega a unção do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente vai tocando a vida, desapercebido dessas coisas, sem consciência, sem parar para refletir e pensar e decidir as nossas vidas. E essa é uma manhã que o Senhor nos chamou aqui para refletirmos sobre isso. Para refletirmos sobre coisas importantes, sobre decisões importantes da nossa vida. Porque para sempre é muito tempo. Eternidade é muito tempo. Então nascemos de novo no Espírito. Mas a salvação da nossa alma é processual. Nós somos salvos no Espírito de maneira regenerativa, imediata, quando cremos com o coração e confessamos com a nossa boca, e confirmamos com a nossa boca. Nosso espírito é salvo, mas a nossa alma passa por um processo de salvação. O nascer de novo, nós nascemos de novo, mas aí nós temos que nos converter. Agora, a conversão é nossa, todo dia. É um processo contínuo, que deve ser desenvolvido por nós, na caminhada, a partir do nosso destino e da nossa origem, Cristo Jesus. Só que aí, já no nosso jeito, na nossa força, no nosso entendimento, na nossa capacidade, é com a graça, que é o favor que nós não merecemos, e a capacidade de Deus em nós, para nós fazermos aquilo que a gente não consegue fazer.
Aí nós temos a graça que nos auxilia, a misericórdia que nos respalda, que se renova todas as manhãs, que não nos deixa ser consumidos, e um reforço tremendo, meus irmãos. Um bom e fiel amigo chamado Espírito Santo, que agora está em nós, fazendo morada em nós, nos convencendo dos nossos maus caminhos, nos trazendo entendimento do que devemos, o que não devemos, o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que não é certo. Porque eu não discerni a mão direita da esquerda, irmãos. Espiritualmente dizendo. Não estou falando de intelectualidade, estou falando de discernimento espiritual. Eu não discernia a mão direita da esquerda. E achava que discernia. Mas aí nós temos um amigo ajudador, Espírito Santo, que passa a nos ajudar na caminhada, nos convencendo dos nossos maus caminhos, nos direcionando, nos instruindo, nos corrigindo, andando conosco para e passo, em todo o tempo, jamais nos abandonando ou nos deixando, jamais, nos capacitando em todo o tempo, intercedendo por nós junto ao Pai. Mas e se eu errar, e se eu pecar de novo? Vai pecar e vai errar. Meu irmão, eu peco todo dia, erro todo dia. Mas aí na jornada com o Espírito Santo, a Bíblia nos ensina, olha, se você errar, se você pecar, que é errar o alvo, o Espírito Santo vai te convencer do teu pecado, você não vai ficar enganado no pecado, e aí você vai se arrepender e vai pedir perdão. E ele vai interceder, o Senhor Jesus, que é aquele que levou o seu pecado na cruz, vai interceder por você junto ao Pai. Amém. E você continua a tua caminhada, de fé em fé, de glória em glória. Amém. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O desenvolvimento da salvação é uma jornada. Só que nós não estamos mais sozinhos, não estamos indo na nossa própria força. Não estamos mais reféns do engano de religião, nem de manipulação de homem, nem de nada. Jesus, meus irmãos, ele não foi um líder religioso. Ele veio para estabelecer um reino com coisas grandes, e ali ele nos escolheu. E a vida de quem vive no reino como filho é vivida com o próprio sozo de Deus. O que é o sozo de Deus? É a vida, a própria vida de Deus. Como eu citei algumas vezes aqui, o Senhor veio para nos dar vida e dar vida em abundância. O que é essa vida em abundância? Que a Bíblia diz na raiz da palavra o sozo de Deus. Qual que é essa vida? Como é essa vida? É uma vida plena, fundamentada em 5 pilares específicos, que é libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Aleluia. Esse é o sozo de Deus, essa é a vida que nós recebemos quando estamos em Cristo Jesus. O sozo de Deus, a vida abundante, uma vida de libertação, de segurança, de preservação, de cura e de perfeição. Perfeição. Amém. Aleluia. Aleluia. Então no Espírito, a posição de filhos. Éramos pecadores. E vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. E fomos transportados, quando recebemos Jesus, fomos transportados do império das trevas para o reino da luz do amor de Deus. É isso que acontece quando somos salvos. Aleluia. Saímos de uma condição de pecadores para uma condição de justiça de Deus, de filhos de Deus. Por que justiça? Porque fomos justificados por Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Uma posição de filhos santos, lavados, remidos, redimidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. E então, recebendo Ele, quando Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos, fomos libertos. Preste atenção nisso. Fomos libertos da culpa e da penalidade. Fomos libertos da culpa e da condenação. Dos pecados, da morte eterna e do inferno. Nosso espírito é salvo, meus irmãos. O Espírito está trazendo esta mensagem hoje para nós. Porque muitos não têm a consciência e não têm entendimento disso. E os dias são maus. Os dias são maus. E se você não tiver o entendimento e a consciência, a plena convicção da sua salvação, de quem você é, pode ter em Cristo Jesus. E o que vai acontecer com você, se porventura amanhã você não estiver mais aqui nessa terra, você está diante de uma situação difícil e em problema. Porque quem é que pode garantir? E a segunda coisa, que nós somos libertos e vamos sendo salvos do hábito e do domínio do pecado. A nossa alma passa por um processo de salvação, como eu disse. Então o pecado não pode nos dominar mais, o hábito do pecado não pode nos dominar mais. Ele não nos domina no espírito, mas a nossa alma ainda vai lutar contra isso. Por isso que a Bíblia diz, se pecar, não convém que você peque. Mas agora nós não estamos mais com a nossa mente e com a nossa alma deturpada, presa e cativa ao hábito e ao domínio do pecado. Pelo contrário, fomos libertos disso. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Porque está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É nele, é por Ele e através dele. Nós somos feitos justiça de Deus. E o que significa sermos justiça de Deus, para finalizarmos? Justiça é a capacidade de nós ficarmos na presença do Pai, sem ser de culpa, de condenação e de inferioridade. Amém. Porque esse era o rolê, Bruno. Eu tentava acessar o Pai, não me sentia digno. E muitas vezes na presença do Pai, eu não conseguia entrar, por quê? Porque a culpa, a condenação que havia sobre mim, e o senso de inferioridade não me deixava acessar o Pai. Eu não me sentia digno. Então, a salvação tem 3 estágios distintos. O primeiro é da culpa e da penalidade da condenação dos pecados, morte eterna e inferno, como eu falei. O segundo é do hábito e do domínio do pecado. E o terceiro é que nós, no dia do Senhor, seremos totalmente salvos, pois aqui a carne será salva. Aleluia, aleluia. Então nós devemos aplicar o trabalho da cruz, meus irmãos, porque a cruz custou a morte de um justo. Aleluia. Precisamos aprender a como aplicar o trabalho da cruz em nossas vidas, recebendo e aceitando pela fé que Jesus derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Amém. Recebendo o seu perdão. A primeira coisa que nós precisamos fazer na nossa vida não é dar, é receber. Porque ninguém dá aquilo que não tem, aquilo que não recebe. E a Bíblia diz, todos quanto o receberem, o Senhor lhes dará o poder de se tornarem filhos de Deus. E quando nós quando recebemos Jesus, pela fé,
Não é por obras, é pela fé. Nós então estamos aceitando pela fé que Jesus derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Nós estamos recebendo o seu perdão. E estamos sendo libertos da condenação e da culpa. Aleluia. Para finalizarmos com o texto de Romanos capítulo 5, versículo 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a receberem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então nós recebemos Jesus, passamos a ser feitos filhos de Deus, passamos de uma condição de pecadores para a justiça de Deus, passamos a viver pela graça e passamos a reinar em vida. Aleluia. Você já parou para perguntar por quê que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis? Quem são os reis? Não são aqueles que estão nos seus palácios, nos seus impérios nessa terra. Os reis somos nós, porque nós fomos feitos reis, nós reinamos em vida, porque Ele é o rei e nós somos os reis do rei, porque nós somos enxertados como galhos numa videira verdadeira. A Bíblia diz que então o Senhor nos fez como galhos enxertados na videira verdadeira. Ele é o cabeça, nós passamos a ser membros do seu corpo. Ele e nós passamos a ser só um pelo seu Espírito. Aleluia. Então nós não temos que esperar chegar nos céus, meus irmãos, para nós entrarmos naquilo que Deus conquistou para nós. É aqui na terra, é nosso, e nós podemos e temos que acessar e adentrar e desfrutar disso agora, porque é para agora, não é para amanhã. Essa mensagem não é simplesmente para amanhã e para a eternidade nos céus. Essa mensagem é para nós vivermos ela aqui na terra hoje. Aleluia. Com a consciência de quem somos, temos e podemos em Cristo Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, meu Deus. E a não ser que você saiba quem você é e o que Cristo é em você, você não vai viver uma vida plena nessa terra. Não tem como. Nosso pecado é grande, meus irmãos, mas o dom gratuito de justiça é maior que ele. Aleluia. Aleluia. O fruto da nossa vida não pode ser maior do que quem e o que a gente acredita ser. O fruto da nossa vida, ele não é maior do que quem e o que a gente acredita ser. Então é vital nós aprendermos a pensar e acreditar na obra salvífica e dadivosa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como eu citei o texto de 1 João 2,1, eu quero ler para vocês na versão Amplified, que é uma versão amplificada. Diz assim: meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não violem a lei de Deus e pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado, aquele que intercederá por nós, junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o todo, justo, reto, poderoso, que se conforma à vontade do Pai em todo o propósito, pensamento e ação. Essa versão Amplified é tremenda. Então, definitivamente, que hoje seja o dia em que nós saiamos desse lugar, desse lugar e daqui em diante, sem nunca mais termos dúvida da obra de Cristo Jesus em nossas vidas e de quem somos, temos e podemos nele, e quem nos tornamos nele. 2 Coríntios 5,17. Logo, aquele que está em Cristo Jesus se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo, por meio de Cristo,
e nos encarregou de reconciliar com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliado consigo e o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Quando nós recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. Ele não leva mais em conta. Aleluia. Ele não leva mais em conta. E Ele nos rendeu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento eu quero pedir para que você nem pisque. Se você puder, para até de respirar. Brincadeira. Porque eu quero, pelo Espírito, trazer à sua memória essas verdades que podem te trazer a esperança. E em nome de Jesus, eu também quero aproveitar essa oportunidade em que temos duas irmãs aqui nos visitando nessa manhã, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escutar uma palavra como essa e ter esse entendimento acerca do plano de salvação e de vida plena que Deus conquistou em Cristo Jesus para nós aqui na terra. E também não sei se vocês tiveram a oportunidade para, conforme a instrução bíblica, receberem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é aceitar, porque a gente não aceita nada, a gente recebe. A Bíblia diz: todos quanto receberem, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos. É por livre e espontânea vontade, é com entendimento, é crendo com o coração e confessando com a boca e confirmando com a boca aquilo que você creu com o coração. Então eu quero dar uma oportunidade para vocês. Eu não conheço vocês, já nos vimos aqui acho que uma vez, né? Já tiveram aqui acho que uma vez, né? Mas eu quero dar essa oportunidade para vocês. Se essa palavra entrou no coração de vocês e vocês entenderam o plano de salvação de Cristo Jesus e ainda não fizeram, crendo com o coração, a declaração com a boca de vocês para a salvação, para viverem essa plenitude e serem preenchidas pelo Espírito Santo e viverem uma vida efetiva e plena nessa terra, eu quero dar essa oportunidade para vocês, para nós fazermos isso juntos e nós orarmos juntos. Mas como é isso, AP? A gente crê com o coração e declara com a boca. Eu creio nessa palavra que foi dita. Então agora eu quero te receber, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. É desse jeito, é pela fé. Não é por força, não é por habilidade nossa, é pela fé. Então agora eu quero fazer essa pergunta para vocês. Se vocês quiserem, eu conduzo vocês, eles auxiliam nisso, e nós vamos fazer isso junto, como igreja, como irmãos. Se vocês querem receber o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador nessa manhã, se vocês quiserem, é só balançar a cabeça e nós vamos orar juntos. Hein? Essa é uma oportunidade, um convite que eu estou trazendo para vocês. Hein? Querem receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Quer? Vem aqui comigo para frente, por favor. A irmã? Já recebeu? Já fez a oração confessando? Já? Não? Se você já fez, está escrito. Amém? Só traga à sua memória essa verdade que pode renovar a sua esperança. Amém?
Porque quando o homem abandonou, Deus não abandonou. Quando o homem desprezou, Deus não desprezou. Quando o homem deixou de dar valor, Deus em nenhum momento deixou de dar. Em nenhum momento. Em todos os momentos em que o homem fez essas coisas, o Espírito Santo estava lá, contemplando a sua dor. E contemplando tudo aquilo que você estava passando. E Ele, nessa manhã, está trazendo à sua memória essa verdade, para renovar a sua esperança. E te dizer que Ele jamais te abandonou e nem vai te abandonar. Existem coisas que são processuais, mas existem coisas que já se arrastaram por muito tempo. E o Senhor fala para eu dizer para você que Ele está dando um basta em alguns processos da sua vida, que já se arrastaram por muito tempo. Ele está na soberania dele, dando basta nesses processos na sua vida. Porque são processos que têm minado a sua fé, têm minado a sua crença, minado a sua esperança, minado a sua alegria até, de continuar muitas vezes. E o Senhor manda te dizer nessa manhã que Ele está dando bastas em alguns processos da sua vida. Que Ele está se levantando como justiça sua nessa terra. E está trazendo em juízo aqueles que te prejudicaram. E um por um, você verá se rendendo ao juízo de Deus. Porque Ele vai te trazer a restituição. Ele vai te restituir o tempo do opróbrio. O opróbrio é a vergonha, do descaso, do esquecimento, do anonimato. Ele vai te restituir. E vai ser na frente desses. Não por revanchismo, porque Deus não é assim. Mas é para que a glória dele se manifeste na sua vida. E todos saibam que Ele é Deus, que zela e vela pelos seus nessa terra. Que cuida dos seus filhos. E que jamais abandona um filho seu. Jamais. É tempo de restituição. É tempo de restituição. É tempo dos bastas do Senhor em sua vida, na soberania dele. Então se alegre. Volte a se alegrar. Volte a se alegrar. Volte a se alegrar, te diz o Espírito nessa manhã. A alegria não é um sentimento ou uma emoção da alma. A alegria é um estado do Espírito. É uma posição, uma decisão que nós tomamos. E é um lugar, é uma decisão. E é nesse lugar que o Senhor renova as tuas forças. Porque está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria não depende de circunstância. A alegria não depende do tempo. A alegria não depende de nada nem de ninguém, só de uma decisão, de uma posição nossa. Então se posicione nesse lugar chamado alegria, porque o renovo virá, a força virá, o vigor virá, o ânimo virá, e você se levantará novamente. Porque eu via você como uma árvore muito frondosa, mas que estava caída. E o Senhor está te levantando nessa manhã. O Senhor te trouxe aqui para te relembrar essas verdades e te levantar nessa manhã. E Ele te diz: eu sou contigo. E eu me levanto como justiça e como juízo em sua vida. E a partir de agora, a restituição acontecerá. Os processos que têm se alongado cessarão. E você dará testemunho. E todos verão a minha glória, diz o Senhor, na sua vida. Estou falando demais, irmão? Não? É isso mesmo que eu falei para você? Então receba da parte de Deus. Receba da parte de Deus, porque Ele te trouxe aqui nessa manhã para te renovar. Amém? Receba em nome de Jesus. Amém? Tabata, dá um abraço nela para mim, por favor. Amém? Quero pedir para que os amados irmãos se coloquem em pé, por gentileza. Posso até ser feio, um pouco. Você entendeu, filha? Plano de salvação. Com seu coração agora você crê nesse plano de salvação de Cristo Jesus? E agora, então nós vamos declarar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu vou te conduzir. Nós vamos fazer uma oração juntos. Eu falo e você repete. E depois eu vou orar juntamente com a igreja por você. Amém? Então, dá licença.
Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu ouvi eu ouvi a tua palavra a tua palavra e nas tuas mãos e nas tuas mãos eu me entrego, eu me entrego em corpo, em corpo, em alma em alma e em espírito. e em espírito. E eu recebo Eu recebo o Senhor o Senhor como meu Senhor, como meu Senhor, único e suficiente, único e suficiente, e meu Salvador. e meu Salvador. Escreve Escreve o meu nome o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Perdoa Perdoa os meus os pecados. meus pecados E agora, e agora faça morada faça morada em mim, através através do teu Espírito. do teu Espírito. Espírito Santo, Espírito Santo, tu és bem-vindo. tu és bem-vindo. Venha morar em mim agora. Venha morar em mim agora. Eu e você, Eu e você. agora seremos um. Agora seremos um. E andaremos E andaremos pela minha vida, pela minha vida aqui nessa terra, aqui nessa terra. juntos. Juntos. E nunca mais E nunca mais estaremos estaremos longe longe um do outro. um do outro. Me ajude Me ajude a caminhar a caminhar e a me libertar e a me libertar de todos os processos de todos os processos antigos antigos da minha alma, da minha alma. seja por tradição, Seja por tradição, por ensinamento, ensinamento, por educação, educação, por traumas, Traumas, por experiências experiências ou qualquer outra coisa ou qualquer outra coisa que porventura porventura me levavam me levavam para uma vida para uma vida contrária contrária a que o Senhor a que o Senhor conquistou para mim conquistou para mim na cruz do Calvário. na cruz do Calvário. Eu recebo esta vida agora. Eu recebo essa vida agora. E então, E então todo o processo de morte todo processo de morte se cessa. se cessa. E agora E agora eu vivo eu vivo e viverei e viverei esta vida essa vida em abundância. em abundância. Para a glória do seu nome, Jesus. Para a glória do seu nome, Jesus. Eu o recebo Eu recebo e te agradeço. te agradeço. Amém Amém. e amém. Amém? Glória a Deus. Olha, nesse momento, exatamente nesse momento, agora, nesse momento, lá no céu, nos altos céus, o Senhor Jesus, Deus Pai e o Senhor Jesus, os anjos, os querubins, os serafins, toda a população celestial, angelical, todos eles estão em festa pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que quando um filho retorna para casa, os céus ficam em festa. A sua vida vale mais para Deus do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que uma vida só, para Ele, vale mais do que o mundo inteiro. Então, em nome de Jesus agora, seja bem-vinda à sua família da fé. Essa é a sua família. Jesus estava lá pregando e os discípulos foram falar para ele: ó, sua mãe está lá, seu irmão, não sei o que. Ele falou: minha mãe e meu irmão. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Verdadeiramente os meus irmãos são esses aqui que estão junto comigo. Então isso não quer dizer que nós devemos desprezar nossa família natural, mas é que agora nós passamos a ter e ganhar uma nova família, que é a família da fé em Cristo Jesus. Amém? Essa é a essência do Evangelho. Evangelho não é religião. Evangelho é uma estrutura familiar que está centrada num relacionamento de paternidade com filiação. Amém? Então seja bem-vindo à sua família junto com seus irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe.